Bom dia, irmãos. Jesus é o Senhor. Amém? Vamos desfrutar da semana 3 do Alimento Diário, cujo título é Autor, Apóstolo Paulo, parte 1. Amém? E a nossa segunda-feira tem o Ler com Oração em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 2, que diz assim: A Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Senhor, de igual modo, Senhor, precisamos de pais e também de filhos, Senhor, desfrutando juntos, Senhor, de cumplicidade de tal forma com os irmãos, da mesma forma que Paulo e Timóteo tinham, Senhor, um para com o outro, ó, que possamos achar companheiros assim, Senhor, e desfrutando, Senhor, da Tua misericórdia, Senhor, da Tua paz, junto com os irmãos, Senhor. Senhor, como é importante, ó, prosseguir juntos, Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Amém. Ser fiel à comissão. Graças ao Senhor, iniciamos mais uma semana do Alimento Diário, cujo título é Autor, Apóstolo Paulo, parte 1. Paulo é o autor das epístolas a Timóteo, um jovem fiel cooperador totalmente alinhado com o ministério do apóstolo, o que permitiu que ele fosse grandemente usado por Deus. Timóteo era parceiro de Paulo na obra do Senhor e permaneceu com ele durante o seu primeiro aprisionamento, a fim de lhe ser útil. Considerando esses exemplos, sejamos aqueles que cooperam com o Espírito para concluir o plano de Deus na terra. Embora sejamos limitados, o Espírito nos capacita a cumprir essa missão. Portanto, aceitemos a convocação do Senhor para lutar a seu lado como noiva e guerreira, a fim de colocar todos os inimigos debaixo de seus pés. Nossa intenção não é apenas fazer um mero estudo das cartas de Paulo a Timóteo. Pelo contrário, desejamos receber revelação a respeito do propósito de Deus por meio dessas epístolas. Sabemos que Deus tem um plano, contudo, para executá-lo na terra, ele precisa de servos que estejam alinhados à sua vontade. O Pai está pronto para realizar seu propósito, mas ele não o fará se a igreja não se apresentar para realizá-lo. Isso demonstra o privilégio da igreja de participar do processo de execução da vontade de Deus na terra. Para cumprir o plano de Deus, é necessário ser simples e puro de coração. O início da história do povo de Israel foi muito simples. Deus deu a lei para que a vida dos israelitas servisse de testemunho de quem ele era e como agia na terra. Todavia, ao longo dos séculos, a lei se tornou a religião judaica com ritos e tradições. A simplicidade se perdeu. Vemos a situação se repetindo na era da igreja primitiva. Deus chamou um pequeno grupo de apóstolos e 120 galileus que, após a morte, ressurreição e ascensão do Senhor Jesus, ficaram aguardando em Jerusalém que o Pai derramasse seu Espírito. Após esse acontecimento, os 12 apóstolos passaram a pregar o Evangelho com toda pureza, e multidões foram salvas. Contudo, já no final do primeiro século, a degradação entrou na igreja através de disputas religiosas, filosóficas e teologia, surgindo um sistema religioso no meio cristão, o que persiste nos dias atuais. Nós, porém, não estamos aqui para viver uma religião. Por isso não tensionamos fazer um estudo teológico das epístolas de 1 e 2 de Timóteo,
apresentando muitas doutrinas. Nosso desejo é voltar à pureza do Evangelho de Cristo. Portanto, peça ao Senhor a graça de sair de toda a atmosfera religiosa, teológica, doutrinária, para que você entre em seu coração e conheça a sua vontade. Dessa maneira você será um canal adequado para Deus agir na terra, principalmente nesses tempos finais. As epístolas 1 e 2 de Timóteo registram que Deus providenciou para Paulo um cooperador muito precioso. O jovem Timóteo era íntimo do apóstolo e totalmente alinhado com o seu ministério. Por isso, depois pôde usá-lo grandemente. Embora fosse muito novo, Timóteo aprendeu com o apóstolo por meio de dificuldades da obra a suportar os sofrimentos e não perder o foco da vontade de Deus. Ambos eram cúmplices na obra do Senhor. Pela misericórdia do Senhor, atualmente temos vários jovens cooperadores, também cúmplices no cumprimento da vontade de Deus. O apóstolo Paulo é o autor das duas cartas a Timóteo. A primeira delas foi escrita por volta do ano 65 depois de Cristo. Após seu primeiro aprisionamento, o livro de Atos nos mostra que Paulo quase foi morto em Jerusalém em razão da acusação dos judeus. Porém, o comandante Lísias interferiu e salvou sua vida, conduzindo-o à segurança a Cesareia, onde o apóstolo ficou preso por 2 anos. Antes disso, os judeus que haviam jurado matá-lo pediram que ele retornasse a Jerusalém para ser julgado. Entretanto, tudo não passava de um plano para tirar a vida do apóstolo. Sabendo disso, Paulo apelou para César e foi levado a Roma, onde foi preso pela primeira vez, em razão da acusação dos judeus. Mesmo naquela situação, ele tinha alguns privilégios, como alugar uma casa com a liberdade de receber os cooperadores e outras pessoas para as quais pregava o Evangelho. Muitos foram salvos, integrantes da guarda pretoriana e Onésimo, um escravo foragido que posteriormente se tornaria um cooperador importante na obra do Senhor. Isso revela que o apóstolo Paulo era um evangelista fiel à sua missão em qualquer circunstância, oportuna ou não. Assim como Paulo, podemos aproveitar todas as ocasiões para pregar o Evangelho. O apóstolo também aproveitou o período de seu aprisionamento para escrever 4 maravilhosas cartas: Éfeso, Colossenses, Filipenses e Filemão. As 3 últimas, ele as escreveu juntamente com o seu jovem cooperador Timóteo, que permaneceu à disposição do apóstolo durante todo aquele tempo, ou seja, 2 anos. No ano 64 d.C., Paulo foi solto temporariamente, pois a pressão dos judeus em Roma havia cessado e o processo foi suspenso até que alguém lhe desse novo andamento. Isso nos mostra que as situações adversas não podem ser obstáculos para fazer a vontade do Senhor. Talvez as tribulações pelas quais passamos façam-nos sentir aprisionados. Contudo, ainda assim, podemos orar ao Senhor para que Ele nos mostre como fazer sua vontade naquela circunstância. Mesmo sob pressão, podemos ser fiéis à nossa comissão. A soltura não foi nenhuma surpresa para o apóstolo, que já esperava ser liberado. O livro de Filipenses nos mostra que ele predisse que sairia e encontraria os irmãos.
Em Filemão também vemos sua experiência da saída da prisão. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos sereis restituído. Após sair da prisão, Paulo visitou Éfeso, deixando Timóteo ali. Partiu a Macedônia, onde escreveu sua primeira carta a Timóteo. Amém. Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Pergunta: durante o aprisionamento, qual foi a conduta de Paulo? Paulo, ele não mediu esforços, né, irmãos? A gente fica muito encorajado quando vemos que é possível, sim. Tudo aquilo que Paulo fez por meio do Espírito, o mesmo Espírito está em mim e em você. Então, assim, durante o aprisionamento de Paulo, Paulo usou toda e qualquer oportunidade que lhe surgiu, e mesmo sendo oportuno ou não, e Paulo fez por onde pregar o Evangelho, né? Salvando muitas pessoas. Fala-se aqui que muitos da guarda pretoriana foram salvos, né? E quantos mais visitaram sua casa, onde ele também conheceu até o escravo. Mas o mais importante aqui é a gente ver, irmãos, quantos obstáculos, né? E Paulo, ele não fez medida. Ele, sendo oportuno ou não, ele não hesitou, trazendo para a nossa experiência que essa é a intenção. Colhermos sempre da experiência, a aprender e poder praticar. Quantas oportunidades aparecem em nosso dia a dia? Nem sempre aparece a oportunidade, então, seja oportuno ou não, eu preciso gerar a oportunidade, eu preciso não aguardar, e sim tomar posse dessa palavra, irmãos, e ter uma atitude para com o Evangelho de Deus, né? A gente vê aqui todo o percurso que Paulo passou, né? Sempre foi atribulado. Não só essa questão da prisão, mesmo antes dos aprisionamentos, sempre foi atribulado. Né? E como Paulo foi fiel, né? Graças ao Senhor também pelo jovem que ficou à disposição do apóstolo nesse período também ali que foi escritas essas últimas 3 cartas. Né? E aquele jovem, quanta experiência aquele jovem também adquiriu. Né? Então louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Amém. Boa segunda-feira. Possamos praticar essa palavra, irmãos. Amém.